de número 9, vamos ler a partir do verso 1. O texto que diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um conforto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, o filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse-lhe Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, ó rei, manda ao meu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Você pode se aceitar, louvando e exaltando ao Senhor por essa palavra. Aleluia! Essa passagem ela fala muito comigo, porque quando eu leio a história de Mefibosete, a primeira coisa que vem na minha mente é a palavra aliança. Porque Mefibosete ele foi alguém a qual agora o rei Davi ele usa de bondade para com ele, através da aliança que Davi ele tinha com Jonatas, filho de Saul. Todos que aqui conhecem a história de Davi ele foi perseguido pelo rei Saul, porém ele tinha uma amizade muito grande, uma amizade de muito amor com o filho do rei Saul, que era Jonatas. E eles tiveram essa aliança, eles tiveram esse relacionamento, e Davi, como o texto diz, por amor a Jonatas, ele resolve usar de benevolência para com Mefibosete. Interessante que agora o rei Davi ele se lembra, talvez eu imagino que ele estava no seu momento ali parado, e ele começou a se lembrar daquela amizade com Jonatas, e por algum momento ele se questionou: mas tem ainda alguém da casa de Jonatas para que eu
Jonatas, para cumprir aquilo que ele demonstrava por Jonatas. Aleluia! Aí eu começo a me lembrar também do filho pródigo, quando ele decide sair da casa do pai. Aqui nós vamos aprofundar na história. Mefibosete, ele não agiu como aquele filho pródigo. A sua ama retirou ele daquela cidade para proteger ele. E ela fez aquilo que ela podia. E tudo que ele podia entregar para que ela podia entregar para ele naquele momento era uma Lodebar. Era uma Lodebar. E às vezes hoje nós estamos nessa situação, vivendo na Lodebar, vivendo na terra do esquecimento, vivendo na terra onde não dá fruto, vivendo na terra onde já está tudo morto. Mas aí tem alguém que é rei e ele lembra que pode dar morto, pode ser aleijado de ambos os pés, mas se tem amor ainda tem presença, se tem vida Deus ainda se manifesta, e quando não tem vida, ele é o Deus poderoso que pode gerar vida. Olha como que Mefibosete ele se apresenta para Davi: eu sou como um cão morto. Então para ele já não valia de nada, para ele já não tinha mais valor. E eu consigo associar o que Davi fez com ele, como se fosse um pouco do que Deus ele faz conosco. Eu não sei se você se lembra o que te motivou a reconhecer e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não sei se quando você entrou no templo, você já estava mais ou menos caminhando, ou se você entrou ferido, abatido, não aguentando mais, depressivo, caindo nas provas. Eu não sei o que te trouxe para perto do Pai, mas hoje é noite que o Senhor ele vai reposicionar pessoas na mesa, porque o mundo ele aponta o nosso defeito, mas a presença do Deus ele fala: é filho, senta na mesa, filho, come com o Pai, filho, ceia com o Pai, na mesa de Cristo ainda tem pão. Na mesa dele ainda tem banquete, na mesa dele ainda tem alimento. Aleluia! Ele ainda te chama por filho. Aleluia! Ele ainda nos chama de filho. Mesmo quando às vezes até na nossa casa nós recebemos outros nomes. Porque às vezes é assim. Eu sempre falo, nossa vida ela não são flores, né, irmandade? Se a gente for colecionar as flores da vida, talvez não dá um buquê. Porque a vida, muitas das vezes, ela nos frustra. Às vezes, tudo que nós queríamos receber na nossa casa era uma palavra de conforto, era um abraço, era você consegue. Mas nós só recebemos palavras de derrota. Mas ele vai dizer assim: pode até uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas ele não esquece um filho seu. Ele não nos esquece o tempo todo. Então o que nós temos que fazer? É olhar para ele, é olhar para a mesa dele. Às vezes você está se sentindo sozinho, chama ele para sentar contigo, chama ele para ceiar contigo. Nós louvamos isso aqui. Chama ele para ficar para sempre, porque ele é o nosso amigo verdadeiro. Ele ainda é o consolador. Ele enviou seu filho e não satisfeito, ele falou: agora eu vou fazer morada em você. Eu sou ainda pai, mas eu deixo deixando o meu consolador. Você não está sozinho. Não está sozinho. Não está sozinho. E o que é bonito de Atos 2, pastor, é que Atos 2 nós vamos ver o cumprimento da manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo. Só que quando a gente volta atrás, nós vamos ver que Deus ele dá uma ordenança para o povo. O que ele fala? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de
acha que ele entra, mas aonde é para permanecer em Jerusalém? É para a decisão da permanência sou